Você pode aplaudir ao Senhor? Glórias a Deus. Aos que trouxeram as suas Bíblias, abram ela no livro de Números, capítulo de número 22. Números, capítulo de número 22. Números, capítulo de número 22, versículo de número 23. Livro de Números, capítulo de número 22, versículo de número 23, diz assim: Quando a jumenta viu o anjo do Senhor parado no caminho, empunhando uma espada, saiu do caminho e foi-se pelo campo. Balaão bateu nela para fazê-la voltar ao caminho. Então o anjo do Senhor se pôs num caminho estreito, entre duas vinhas, com muro dos dois lados. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, encostou-se no muro, apertando o pé de Balaão contra ele. Por isso ele bateu nela de novo. O anjo do Senhor foi adiante e se colocou num lugar estreito, onde não havia espaço para desviar-se, nem para a direita e nem para a esquerda. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, deitou-se debaixo de Balaão. Acendeu-se a ira de Balaão, que bateu nela com uma vara. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, e ela disse a Balaão: que foi que eu lhe fiz para você me bater 3 vezes? Balaão respondeu: você me fez de tolo. Quem me dera se eu tivesse uma espada na mão, eu a mataria agora mesmo. Versículo de número 30. Mas a jumenta disse a Balaão: não sou sua jumenta, que você sempre montou até o dia de hoje? Tenho eu costume de fazer isso com você? Glórias a Deus. O Senhor, Ele me trouxe essa passagem há alguns dias. E não tem nada a ver com o congresso isso. Balaque estava preocupado porque aonde Israel, após a saída do Egito, passava, eles ganhavam territórios. Um povo que outrora era escravo, agora um povo livre. Para chegar até a terra prometida, eles tinham que ter uma autorização para passar em determinadas estradas que cortavam em determinadas terras que era de propriedade de alguns reis. Mas a fama de Israel se espalhou. Olha, tem um povo que saiu do Egito, que já atravessou o deserto, que está conquistando várias terras. Balaque, ele ficou muito preocupado, então ele contratou os serviços de Balaão. Balaão, faz o seguinte: eu preciso de você. E apresentaram ouro, apresentaram pratas. Os príncipes foram até o encontro dele para tentar seduzi-lo. Ele disse: não, de princípio eu não vou. Mas depois mandou-se mais príncipes com mais ouro, com mais prata, com mais coisas para comprar o profeta. E Deus apareceu para Balaão à noite e disse: olha, você vai, mas você vai falar o que eu mandar você falar, e você vai fazer o que eu mandar você fazer. Mas a intenção do coração do homem, o Senhor, Ele sonda. O que está no meu coração e na minha mente, o Senhor, Ele sonda. As coisas de Deus para a minha e para a tua vida não são compradas com dinheiro.
As coisas de Deus para minha e para a tua vida não é com qualquer coisa, não é com barganha. Deus, ele não é uma poupança. Deus, ele não é a Bovespa, ele não é uma bolsa de valores para você acrescentar algo e logo depois vir os juros, não. Com Deus, para mover as mãos dele para mim e para a tua vida, é a minha e a tua obediência. O anjo se coloca no caminho de Balaão. E pela primeira vez a jumenta desvia do caminho, desvia a segunda vez, desvia a terceira, e ela apanha 3 vezes. Algumas pessoas dizem que Deus usou a jumenta. Não, Deus não usou a jumenta. Foi necessário Deus abrir a boca da jumenta para falar com ele. Qual foi o dia que eu fiz alguma coisa para te atrapalhar? Qual foi o dia que eu tentei atrapalhar a tua vida? Ele não estava entendendo que aquilo que estava atrapalhando ele estava desviando ele da morte. Aquilo que estava atrapalhando ele momentaneamente aos olhos dele estava desviando ele de direto para o inferno, porque Deus não resiste a crente desobediente. Deus não resiste a crente mentiroso. Deus, ele não tem pacto com mentira. Deus, ele não tem pacto com coisas erradas. Ou tu faz o certo, ou tu faz o certo, ou tu é, ou você não é. Ele não estava entendendo, ele espancou 3 vezes. Ei, deixa eu lhe dizer uma coisa, tu tá batendo em quem é para tu ajudar, tu tá se levantando contra quem não é para você se levantar, porque se alguém tá dizendo não, é porque tá falando não para o teu bem. Se Deus ainda não entregou tua vitória, é porque está acontecendo alguma coisa na tua vida que está indo em desacordo à vontade de Deus. Tu tem que entender o querer de Deus na tua vida, parar de bater em A, parar de bater em B, parar de culpar o mundo inteiro porque tua vitória não chegou. Aí tem alguns crentes que dizem, mas se Deus usou a jumenta, ele vai me usar também. Pelo amor de Deus, para de falar isso. Foi necessário o Senhor abrir a boca da jumenta para falar, qual foi o dia que eu fiz isso com você? Sabe o que Balaão estava fazendo, minha amada irmã? Por 3 vezes espancando quem sempre estava ajudando ele? Ingratidão. Ingratidão. Eu quero falar para alguns, oh meu Deus. Na faculdade, o professor ele sempre dizia uma coisa, advogado, você que quer se formar, se você for medroso, por favor, saia dessa profissão. Se você quer fazer direito e você tem medo de falar as coisas, não entra nessa profissão. A mesma coisa é crente. Se você realmente é crente, se você realmente é obediente, deixa eu lhe dizer uma coisa, se tu tem medo de falar o que Deus está mandando, eu vou lhe falar uma coisa, volta lá atrás, desce as águas de novo, vai para a EBD de novo, faz um seminário de novo para tu entender que a obediência é de Deus. Deixa eu lhe falar uma coisa aqui, sem medo de errar. Deus está falando com alguns espancadores de jumenta que estão aqui dentro hoje. Ei, para de ser ingrato, seja grato a quem te ajudou quando tu não tinha nada, seja grato, se reconheça o bem que te fizeram quando tu não tinha nada, e se está dando errado, é porque Deus está falando que tu está fazendo alguma coisa de errado. Para de espancar quem sempre te ajudou. Aí ele diz para a jumenta, se eu tivesse uma espada eu te matava aqui agora. Aí o negócio já é com Deus. Se Deus abriu a boca da jumenta para confrontar o profeta, imagine se alguém se levantar contra mim e a tua vida. Se Deus mandou um anjo para cobrar de um profeta errado, imagina se Deus não autorizar de alguém meter a mão em mim e você vai se ver com os céus. Quando Pedro corta a orelha do soldado Malco que foi prender a Jesus Cristo, Jesus Cristo disse, Pedro, deixa eu te ensinar uma coisa, se eu orar aqui agora, Deus manda 12 legiões de anjos para me guardar, tu está guardado na esquerda, na direita, na frente e atrás. Então crente, pelo amor de Deus, faz a vontade de Deus. Já finalizo.
Não larga quem está com você desde o início, não. Não abandona quem está com você quando você estava lá embaixo. Hoje você... Não faz isso não, em nome de Jesus. Não seja ingrato com quem um dia te ajudou quando tu não tinha nada e tu não era ninguém.